Olá, bem-vindos ao canal CCM. Hoje a gente inicia a nossa 12ª aula, uma continuação da introdução das proteções de sistemas elétricos de potência. A proteção que a gente vai trabalhar hoje é a proteção ANSI 81, que fala sobre a sub- e a sobrevelocidade. Essa é uma proteção que também atua, assim como a 32 potência reversa, em detrimento de uma falta do órgão primário, do motor de combustão interna. Se houver, porventura, um aumento súbito de velocidade e essa velocidade permaneça dentro de um tempo definido, o relé vai enviar um sinal de trip, vai seccionar o disjuntor e vai tirar o gerador do barramento. Tá? Qual seria o problema disso? A velocidade ela é intimamente ligada à forma de onda de tensão. Então, se você não tem uma velocidade síncrona, a tensão que você fornece ao seu barramento não é aquela para a qual os equipamentos foram projetados para serem alimentados. Comparando a sobre com a subvelocidade, a sub é exatamente igual, só que com uma velocidade menor e também dentro de um tempo definido vai tripear o disjuntor. A subvelocidade ela é mais crítica do que a sobrevelocidade, tá? Porque o gerador ele não vai fornecer a potência suficiente para o barramento e com o tempo há uma tendência de rejeição de carga. E se você não conhece, dá uma pesquisadinha sobre o load shedding, que é a rejeição por parte do gerador. Então as cargas não essenciais elas começam a ser tripeadas, tá? Numa tentativa de permanecer a operacionalidade da sua planta elétrica. Eu queria fazer só um acréscimo em relação à aula anterior, falando sobre a proteção 32. Ela ocorre em basicamente dois casos. O primeiro caso, mais comum, falando de geradores auxiliares, que eles podem trabalhar em paralelo, dividindo carga no barramento, diferente dos geradores de eixo, tá? Que não trabalham em paralelo. Então, dois geradores dividindo carga. Se por acaso um dos geradores tiver uma ligeira perda de velocidade, há uma tendência do gerador que está mantendo a nominal começar a fornecer potência ativa para o gerador com queda de velocidade. Tá? Quando a gente fala de um gerador trabalhando em sincronismo, a gente olha 4 itens. Tá? A gente olha sequência de fases, amplitude da tensão, a gente vai olhar a frequência e o ângulo da tensão. Então são 4. Quando eles operam em paralelo, esses 4 têm que estar praticamente iguais. E se a sua máquina primária, o motor de combustão, não estiver atendendo à velocidade, você altera basicamente todos esses itens. Tá? Então há essa tendência de motorização, a potência 32 tem que atuar. Agora, se um gerador está operando singelo, não faz sentido a gente falar em potência reversa, porque não tem de onde ele drenar da rede, se é ele quem está fornecendo. Então, uma proteção que seria de retaguarda, nesse caso, seria a proteção 81L, o L é de low. Tá? Então, haverá uma subvelocidade. Claro que outras proteções podem atuar primeiro, dependendo do caso. Se a queda for muito brusca, você pode ter uma subtensão atuando primeiro. Algumas proteções atuam em curva, tá? Em curvas inversas no tempo. Então, mas a 81 ela pode atuar dessa forma e ela pode servir de retaguarda para a proteção 32. O segundo caso, ele prevê o momento em que você opera singelo em um barramento, digamos que seja um gerador de eixo. Ele não opera em paralelo com o outro. Mas no momento de sincronismo em que você quer tirá-lo e colocar um outro gerador, os dois vão fazer uma transferência de carga em rampa. Nesse momento pode haver a motorização, então a proteção 32 tem que estar prevista no relé. E ela vai fazer a sua atuação. Importante quanto os dados de placa, a gente precisa conhecer também esse documento chamado datasheet do equipamento. Ele é fornecido pelo fabricante. Além dos dados comuns, como tensão, frequência, esse tipo de excitação, fator de potência, regime de trabalho, o datasheet ele traz algumas informações complementares e que são necessárias para a definição, por exemplo, do acoplamento do gerador. Você precisa conhecer qual a inércia do rotor. Aqui 270 kg por metro quadrado. Tá? Esse gerador ele foi projetado por uma sobrecarga de 10% acima da corrente nominal por até 1 hora a cada 6 horas de operação. E ele suporta uma sobrecorrente, uma sobrecarga de até 50% da corrente nominal por até 30 segundos. Aqui também tem algumas características, alguns valores do estudo de curto-circuito, tá? O fabricante te diz que o curto-circuito RMS, que é
praticamente a segunda fase após o início do curto-circuito, o gerador ele vai fornecer até 28.000 A, tá? Nesse nível, uma contribuição que ele faz com o curto-circuito. O início do curto ele é uma corrente assimétrica, tá? A gente está falando só a nível de curiosidade. O pico se dá durante a simetria, logo na fase inicial, e chega a valores de 71.000 A. Tá? Então, já retornando aqui para a nossa proteção 81, é importante a gente saber que sobre a velocidade que essa máquina síncrona suporta é 20% acima da rotação nominal por até 120 segundos, 2 minutos. Então a gente precisa respeitar esse limite de overspeed. Vemos novamente o diagrama funcional simplificado. Aqui à esquerda o diagrama unifilar, desde o gerador até o barramento no qual ele está ligado. À direita o relé de proteção e internamente as numerações referentes às proteções disponibilizadas pelo fabricante. Aqui ao lado você consegue consultar o descritivo de cada proteção que está aqui dentro do relé. Então, como estamos falando da proteção 81, a proteção de frequência sobre e sub, e vamos fazer a definição dela já já. Diferentemente da proteção 32, que recebe um sinal do TC para a leitura da corrente, quanto do TP para a leitura da tensão, a proteção 81 recebe apenas o sinal de tensão. O motivo ele é simples, porque a velocidade do órgão primário reflete diretamente na frequência do equipamento, e a frequência ela é medida através da senoide de tensão. Então, a 81 só precisa receber o sinal do TP. Vamos então chegar ao cálculo de ajuste da proteção 81. Ela é bem simples, assim como a 32. É uma proteção que tem uma definição em torno de mais ou menos 5% em relação à frequência nominal. A frequência nominal 60 Hz. E assim como a frequência vai oscilar no máximo até 5%, e a atuação vai se dar depois de um tempo definido, 7 segundos, a rotação naturalmente oscila na mesma proporção, 5%. Tá? A rotação nominal, 1.200 RPM. Vamos primeiro fazer o cálculo da proteção de sobrefrequência. Tá? Então, se a gente aceita uma sobrefrequência de até 5%, é a mesma coisa que eu multiplicar 60 vezes 1,05. Então o limite é em 63 Hz. Tá? A partir de 63, o relé ele começa a contar um tempo. Se a gente chegar até 7 segundos, ele envia o sinal de trip para o disjuntor. Tá? E aqui só para demonstrar, a rotação vai ser igual então a 1.260 RPM, tá? Em termos do órgão primário. O cálculo da proteção de subfrequência vai se dar da mesma forma, mas ao invés de 1,05, a gente vai usar um fator de redução de 5%, que é 60 vezes 0,95. A gente chega então a 57 Hz ou 1.140 rotações por minuto, também no limite de até 7 segundos definido. É bem básico, é uma proteção fácil de ser calculada. E depois, obviamente, é dado o input no relé via software. Tá bom? Dúvidas, comentários, só postarem abaixo do vídeo. A gente está à disposição. Desejo boas águas a todos e até o retorno desse embarque.